Gregor Mendel, ele descobriu que as características hereditárias são herdadas segundo regras definidas e propôs uma explicação para a existência dessas regras. A partir de um estudo realizado com ervilhas de cheiro, tá? Piscium sativum, que é o nome científico da ervilha, no jardim dos mosteiros onde vivia, na cidade de Bum, na República Tcheca. Então, Gregor Mendel, ele passou 20 anos da sua vida estudando o comportamento dos cruzamentos que eles faziam nessas ervilhas. Então, ele cruzava, né, e anotava. Então, ele foi fazendo todos esses experimentos para tentar propor uma teoria a respeito da hereditariedade. Então, Mendel, ele estudou as ervilhas de cheiro, por que ele escolheu as ervilhas de cheiro? Então, ele escolheu as ervilhas, gente, porque era fácil o cultivo, era rápido para se observar todo o processo de transmissão, de pólen, tudo, então era muito fácil o cultivo delas. Então, ele escolheu então, as ervilhas para os seus experimentos. O ciclo de vida, tá? Ou seja, o tempo de geração era curto, o que permitiu obter várias gerações em grande quantidade de prole em pouco tempo, foi o que eu falei. Então, o ciclo de vida era muito curto, então ele podia observar o comportamento das plantas em um tempo menor. Ampla gama de formas e cores facilmente identificadas. Então, as cores facilitavam ele observar o resultado dos seus experimentos. Podem ser autofecundadas naturalmente ou terem polinização fecundada cruzada de forma artificial. Então, elas se autofecundavam ou podiam ser fecundadas, né, de forma artificial, como Mendel fez. Ele pegava o pólen de uma planta e colocava na flor da outra, e aí cruzava uma planta com a outra e verificava aí o resultado. Então, só para a gente entender como foram os estudos de Mendel, a gente precisa entender mais alguns conceitos. Primeiro, o que é geração parental? Geração parental, pessoal, são as plantas de linhagem pura. As plantas de linhagens puras recebiam o nome de geração parental. Geração F1 são as plantas descendentes imediatas das linhagens puras, primeira geração filial, a qual é híbrida. Então, assim, ele pegava as plantas de linhagem pura, cruzava entre si, os primeiros descendentes eram chamados de geração F1. Geração F2 e F3 e assim por diante, tá? Eram as gerações subsequentes produzidas pela autofecundação a partir da geração 1. Aí depois ele pegava a geração 1, autofecundava elas, dava a geração 2, 3 e assim sucessivamente. Beleza? Então, geração parental é a linhagem pura, as primeiras a serem cruzadas. Geração F1 são as gerações filha, os primeiros filhos. E a geração F2 e assim sucessivamente é o resultado do cruzamento, né, da autofecundação entre a geração filha, tá? Professor, e o que Mendel concluiu depois que ele passou 20 anos estudando ervilha, cruzando uma ervilha com a outra? Primeiro, que os indivíduos da geração F1 eram sempre iguais a um dos pais. Toda vez que eles cruzavam, sempre tinha filhos que iam ficar igual a um dos pais. A autofecundação dos híbridos, ou seja, quando ele pegava os filhos híbridos e cruzava, ou seja, os filhos heterozigotos, tá, pessoal? E cruzavam entre si, esses produziam indivíduos chamados geração 2, com ambos os fenótipos da geração parental. E aí eles observavam que na geração 2, ia ter indivíduos que tinham fenótipo, ou seja, características visíveis, tanto do pai quanto da mãe. E aí o que acontece? Isso levou Mendel a concluir que um dos fenótipos ficavam em recesso, isto é, encoberto na geração 1. Então, quando cruzava um dos fenótipos lá na geração 1, ficava sem visibilidade. Aí ele entendeu, quando ele cruzou a geração 2, ele entendeu que um ficava escondido, que era o recessivo, tá bom? O traço fenótipo, terceira conclusão de Mendel, o traço fenótipo que desaparecia lá da geração 1, das plantas híbridas, ou seja, das plantas heterozigotas, foi chamado de recessivo. Então, quando ele cruzava puro com puro, na geração filha, na F1, aparecia, por exemplo,
Aparecia só indivíduos com as mesmas características dos pais, do pai aqui, de um dos pais. Quando ele cruzava esses dois, aparecia indivíduos tanto de um pai quanto de outro. Então ele percebeu que na geração 1, um dos genes dos pais desaparecia. Foi o que ele chamou de gene recessivo, porque o gene dominante se sobrepunha esse gene recessivo. Aqui eu coloquei uma demonstração de como era feito esse cruzamento por Mendel. Então, Mendel pegava uma planta produtora de semente amarelas. Aí aqui ele considerou que essas plantas eram vezão, perdão. Era a linhagem pura, ou seja, a linhagem parental. Os indivíduos aqui eram puros. Então, primeiro ele pegou uma planta com sementes amarelas, dominantes, tá? Vezão, e cruzou com uma planta com sementes verdes, recessiva, vezinho. Então, ele cruzou essas duas plantas, deu 100% de plantas amarelas. Porque quando eu cruzo indivíduos dominantes com recessivo, o caráter dominante vai se sobrepor, vai se manifestar fenotipicamente falando, tá, pessoal? Ao recessivo. Então, a gente vai ter aqui todos os indivíduos desse cruzamento com híbridos, ou seja, heterozigotos. Ele deu o nome desses indivíduos de geração F1. Geração filha, né? A primeira geração filha. Aí ele pegou esses indivíduos e autofecundou. Pegou esses indivíduos aqui e fecundou. Vezão, vezinho, com vezão, vezinho. E aí, qual foi o resultado aqui? Veja que nós vamos ter um indivíduo vezão. Nós vamos ter dois indivíduos vezão, vizinho, híbridos. E vamos ter um indivíduo vezão, vizinho. Então, veja que na geração F2, nós vamos ter, né, genotipicamente, um indivíduo vezão, dominante, puro dominante, dois indivíduos, ou seja, 50% dos indivíduos híbridos, heterozigotos, vezão, e 25% vezinho. Aí as características fenótipicas, o que a gente via? Nós vimos que 3/4 dos indivíduos, eles expressavam a cor amarela. E apenas 1/4, ou seja, 25% desses indivíduos, eles tinham a cor verde. Nós vamos cruzar para entender a cor da semente. Então, características fenotípicas. A amarela era uma característica dominante e a cor verde era uma característica recessiva. Genotipicamente, vezão era um homozigoto dominante, genes homozigoto dominante. Vezinho representava os genes heterozigotos. Lá, nos genes recessivos, tá? Nós vamos ter vezinho, que vai representar os homozigotos recessivos. Quais eram os alelos? Os alelos que foram expressos nesse cruzamento foi o vezão, tá? Para os dominantes, e o vezinho para os indivíduos recessivos, ou seja, para as características recessivas. Então, aqui a gente tem também uma forma aí de mostrar como é feito esse cálculo e esse cruzamento. Então, quando eu cruzei aqui, ó, azão, azinho, toda vez que a gente for fazer cruzamento, a gente faz essa tabela aqui, certo? Então, eu coloco aqui de um lado os gametas, um dos gametas, e do outro os outros gametas. Por exemplo, você pode identificar aqui como gameta feminino e aqui em cima como gameta masculino. Então, veja, que aqui colocou o alelo azão, aqui embaixo nós colocamos o alelo azinho. Aqui, nós temos o alelo azão e aqui o alelo azinho. Então, veja que é meio, né, que a gente está totalizando 100%, tá, pessoal? Um cruzamento de 100%. Então, tem aqui, representa meio, aqui outro meio, aqui outro meio, aqui outro. Então, daria 4. Então, aqui, quando eu vou cruzar, eu pego aqui, ó, azão com azão, azão. Olha aqui. Então, deu amarelo. Aí, eu pego azão, azinho, olha aqui. Continua amarela, fenotipicamente, tá?
Aí eu venho para o próximo alelo. Aí eu pego esse alelo e cruzo com o primeiro ali. Então, azim, azão. Como o azão se sobrepõe, eu coloco azão, azim. Aí pego, olha, azinho com azim. E coloco aqui no quarto quadrado. Então, aqui eu tenho um resultado, ó, que eu tenho 25% desses indivíduos, que os 4 totaliza aí 100%. Então, se eu dividir 100% em 4, vai ser 25% para cada quadrado. Então, veja aqui, ó, 25% dos indivíduos tiveram genótipo azão, azão e fenótipo amá. Mas aí eu tenho, ó, 50%, 25 mais 25, 50% dos indivíduos, eles eram heterozigotos. Por quê, professora? Porque tiveram aí, ó, a representação de forma híbrida, com os dois tipos de alelos, azão e azim. Por que é amarelo, professora? Porque, olha, o dominante, ele se sobrepõe à característica recessiva. Então, eles são híbridos, mas a característica que eles vão expressar ao olho nu vai ser a característica amarela, nesse caso aqui. E o azim, né, que torna aí 25% também, ele representa a cor verde, que é a cor recessiva, que é representada pela recessiva aí. Então, eu tenho aí, né, 75, se eu falar assim, então, descreva a característica fenotípica. Aí eu tenho, então, 25 mais 25, 50, com mais 25, 75% dos indivíduos, né, possuem fenótipo amarelos e 25% verde. Ou então eu posso traduzir isso e dizer 3/4 de indivíduos amarelos e 1/4 de indivíduo verde. Ok? Se eu for expressar as características genotípicas, eu vou dizer que eu tenho 1/4 de indivíduo azão, azão, 2/4 de indivíduo híbrido, azão, azim, e 1/4 de indivíduos azim, azim. Beleza? Vamos seguir. Então, para explicar o desaparecimento do fenótipo recessivo em F1 e seu reaparecimento lá na geração F2, na proporção de 3 dominante para 1 recessivo, que foi aquele cruzamento que nós fizemos agora há pouco, Mendel elaborou uma hipótese cujas premissas são. Então, ele elaborou a hipótese para explicar o desaparecimento lá da cor verde e o reaparecimento dela lá quando eu autofecundava a geração F2. Então, o que ele explicou? Ele disse o seguinte: cada característica hereditária ela é determinada por fatores, ou seja, os genes, que eram herdados em igual quantidade da mãe e do pai. Os fatores de cada par separam-se quando os indivíduos produzem gametas. Então, na hora da divisão celular, da produção dos gametas, eles vão se separar. Se o indivíduo é puro, quando ele é puro para determinada característica, todos os seus gametas terão o mesmo fator para aquela característica. Por quê? Porque o dominante vai se sobrepor, tá, gente? Se o indivíduo é híbrido, ou seja, se ele for azão, azim, se ele for heterozigoto, ele produzirá 2 tipos de gametas em mesma proporção. Quais são os 2 tipos de gameta? Né? Azão e azim. Metade com o fator para um dos alelos e metade para o fator com o outro alelo. Então, quando eu cruzar azão, azim com azão, azim, eu vou ter azão, azão e vou ter azão, azim e azim, azim. Então, eu vou ter 50% aí dessa probabilidade. Essa representação é conhecida como quadrado de Banach. Em homenagem ao seu inventor geneticista, um chiqueirinho, né, um cruzamento, tipo um jogo da velha, e onde a gente vai definir aqui de um lado, tá, os genes e lá em cima os outros indivíduos. Então, eu cruzo aqui, por exemplo, aqui foi identificados os gametas masculinos desse lado e aqui os gametas femininos. Então, a gente vai cruzar eles entre si. Então, olha aqui, eu pego o azão, cruzo com esse azão, vai dar azão, azão. Eu pego esse, cruzo com o azim, vai dar azão, azim. Eu pego o azim, cruzo com o azão, vai dar azão, azim. E pego o azim e cruzo com o azim e dá azim, azim. Esse quadrado que parece um jogo da velha é que recebe o nome de quadrado de Banach, tá bom? A primeira lei de Mendel, ou também chamada de lei da segregação dos fatores ou lei da pureza dos gametas,
ela foi chamada dessa maneira porque os fatores que condicionam uma característica segregam, ou seja, eles se separam na formação de novos gametas. Toda vez que eu cruzar, né, indivíduos puros com indivíduos puros, ou indivíduos puros com heterozigotos, ou heterozigotos com heterozigotos, esses fatores, ou seja, esses caracteres ou esses genes, eles vão se separar para a formação de um novo gameta. Esse tipo de herança recebe o nome de monohibridismo ou herança monogênica. Então, quando se separa só um gene, só um par de alelos, então recebe o nome. Aqui eu trouxe um exemplo de um cruzamento. Em cravos, o caráter ondulado das pétalas, tá, das flores dos cravos, era representado pela letra Czão. O caráter ondulado das pétalas domina o caráter liso. Ondulado, se ele domina, então ele é representado pela letra Czão. E o caráter liso, ele é dominado, ele então ele é recessivo e é representado pela letra Czinho. Numa experiência de polinização cruzada, foi obtido o seguinte resultado: 89% das plantas onduladas e 29% lisas. É provável que o cruzamento tenha ocorrido entre. Então, gente, se nós fizermos esse cruzamento, primeiro a gente soma o seguinte: 89 mais 29 deu um total de 118 indivíduos, tá bom? Só para a gente saber aí quantos indivíduos é. Então, 89% desse indivíduo é características onduladas. Então, a gente observa que 75% do total geral foi ondulada. Então, a gente pode definir que o cruzamento foi entre indivíduos heterozigotos. Então, ou seja, aqui, ó, houve um cruzamento entre indivíduos heterozigotos, indivíduos que tinham tanto alelos dominantes quanto recessivo. Então, ele cruzou Czão com Czão, Czão, Czão. Czão com Czinho, Czão, Czinho. Czinho com Czão, Czão, Czinho. Bom, beleza. Então, fenotipicamente, né, tiveram o quê? 75% dos indivíduos com pétalas onduladas, certo? E 25% com lisas, porque a característica lisa era representada pelo Czinho, então ela era recessiva. Genotipicamente, eu poderia dizer que eram 25% de indivíduos homozigotos puros para o caráter ondulado, 50% de indivíduos heterozigotos e 25% de indivíduos recessivos. Beleza, pessoal? Só foi para a gente comentar aí. Tchau, tchau. Até a próxima. Fiquem com Deus.